tá bem saudável se a cabeça não tá legal. Ainda ontem a gente estava falando aqui dessas campanhas que são mais comuns, né, que são desenvolvidas durante o ano todo. Acho que começou com o Outubro Rosa, a gente falou aqui, na sequência veio o Novembro Azul e aí os meses foram adquirindo cores. Mas, Thalita, essa semana de conscientização que eu sei que está sendo desenvolvida em alguns municípios, eu estava até com relação aqui, a relação que eu recebi das cidades, olha, além de Campinas, tem Sumaré, Indaiatuba também. O que está acontecendo, na verdade? Porque o que a gente não quer mesmo é só legal, Outubro Rosa, mas fica só nisso, fica só no outubro e só no rosa. Mas o que de efetivo está acontecendo para as pessoas poderem serem mais beneficiadas com isso? Com certeza, acho que a gente tem trazido as campanhas de prevenção cada vez mais dentro da medicina preventiva, da Unimed Campinas, mas todos os profissionais da saúde, para entender que todo adoecimento, quando ele é prevenido, quando a gente, das duas uma, né, ou a gente evita que ele aconteça, ou a gente descobre ele com antecedência, a gente tem prognósticos, ou seja, a gente tem uma chance de cuidar desse adoecimento com muito mais sucesso, menos sofrimento e uma potencialidade de cura aí. Isso vale para os meses de campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul? Super! Mas para o adoecimento mental também. Acho que é importante, inclusive, falar, né? Você trouxe a questão das cores, Edson. A gente diz que o janeiro é branco porque tem essa ideia da página em branco, que você pode reescrever a tua história a partir do momento que você toma consciência da tua saúde mental, da tua saúde emocional. E a gente tem feito esse movimento dentro das unidades da Unimed Campinas para promover essa conscientização. Então, a gente fez uma ação localizada, individualizada, onde a gente aborda os nossos beneficiários, entregando ali alguns recursos para trazer a atenção para os conteúdos de saúde mental que a gente disponibiliza nas nossas páginas da Medicina Preventiva, mas também para promover o nosso grupo de saúde emocional. É um grupo psicoeducativo, então para os beneficiários, é bom deixar isso bem claro, a gente tem essa possibilidade, né, de educar, tirar dúvidas, acolher, trocar informações, né, e fazer um movimento para que as pessoas tragam para a rotina o cuidado da saúde mental. É mais ou menos por aí. A gente tem discutido muito sobre as cargas mentais, principalmente para a mulher. Existe uma diferença em carga, quando a gente fala em carga mental para homens e mulheres? Com certeza, acho que tem um atravessamento social e histórico muito antigo já, né? Hoje em dia isso também está começando a ser modificado, mas a gente percebe que a maior parte das mulheres ainda enfrentam duplas, triplas jornadas, né? As funções sociais, os papéis sociais que as mulheres ocupam ainda trazem uma exaustão emocional adicional. O que a gente vem tentando chamar a atenção, né? Você que está ouvindo, seja homem, seja mulher, né? Seja quem for, perceba as pessoas do teu entorno, né? Os familiares, amigas, colegas de trabalho, né? E veja aonde você pode contribuir, seja acolhendo, seja dividindo uma tarefa, para evitar que essas pessoas entrem nesse processo de exaustão, de não perceber mais energia emocional nem física para lidar com o dia a dia, o cotidiano, né? A gente está ouvindo aqui a Thalita Cantelli, que é psicóloga, veio nos ajudar aqui a refletir um pouco sobre o Janeiro Branco, que é o mês que trata sobre a saúde mental. Eu fico um pouco preocupado, Thalita, porque eu tenho assim 3 mulheres em casa, né? Mas não vou explicar aqui. Tem minha esposa, minha filha e a minha neta. E vindo para cá hoje, eu estava ouvindo o rádio, os casos de feminicídio. Eu queria saber o que vai... Eu tenho a impressão que vocês, mulheres, saem de casa totalmente desprotegidas ou estão desprotegidas dentro de casa. O que será que poderia ser feito para mudar um pouco esse cenário, Thalita? Não à toa, eu venho de um setor de educação, né? A medicina preventiva, ela trabalha com muitas frentes, mas a gente tem uma intenção de educar a sociedade em termos de saúde, né? E a gente faz esse movimento de uma maneira muito forte dentro da nossa área. Eu, como psicóloga, posso te dizer, Edson, um dos melhores caminhos para a gente evitar que essa tragédia se perpetue é através da educação da população. A gente trazer essas pautas, eu sei que às vezes não é muito confortável, é o famoso pesamos o clima, mas isso é necessário para que a gente entenda. Se a gente não conversar com os nossos meninos, eles podem se tornar homens agressores. Isso, se a gente não conversar com as nossas meninas, elas podem se submeter a situações de violência, inclusive violência emocional, dependência. Então, o importante, o movimento principal, é não só os movimentos, né, jurídicos, claro, em nível de Estado, para que possam ter medidas protetivas para essas mulheres, mas para que a gente também eduque a sociedade. Todo mundo entenda que cada um de nós tem um papel, faz parte em alguma instância da perpetuação ou não dessa situação tão drástica e tão lamentável que a gente ainda vive, né?
Você, às vezes, você está com uma pessoa dentro de casa, você não tem noção o que o cara é, o que ele pode fazer de uma hora para outra, né? E aí, depois ele pode arrumar vários motivos. Ah, você olhou para alguém e eu não gostei, ou eu tomei uma cerveja a mais, ou saí com os amigos, usei alguma coisa lá. O fato é que a impressão que eu tenho é que os homens, ao contrário do que a gente vem preconizando nos últimos tempos, o homem ainda acredita, Nath, que a mulher é propriedade dele. Sim. E tem também a questão da dependência dessa mulher emocional, né? Como sair desse ciclo? O que faz essa mulher conseguir romper esse ciclo e conseguir sair desse relacionamento que muitas das vezes é tóxico e abusivo? Nath, essa pergunta ela é complexa e ela exige uma resposta complexa, mas eu vou tentar ser breve para, claro, os nossos ouvintes também entenderem o que a gente quer trazer. Nada de uma situação que se acaba construindo de uma maneira muito sólida é rompida por uma atitude única. Então, a gente precisa do apoio social, a gente precisa que essa mulher tome consciência, acima de tudo, de que o que ela está vivendo não é saudável. A psicologia, a medicina, a enfermagem, né, os profissionais da saúde estão à disposição para orientar, né? Então é importante que ela busque muitas vezes não só a polícia, se for o caso, mas que ela busque o serviço de saúde. E para aquelas que têm acesso, né, seja através da saúde pública ou da saúde suplementar, o recurso para encontrar um profissional da saúde mental, ela pode entender como essa dependência se desenvolveu, né, desconstruir esse mecanismo, né, que adoece ela e que faz mal para a família dela como um todo, com certeza, e reconstruir ali hábitos, comportamentos, entendimentos, né, de uma maneira que faça sentido para ela, que ela possa se libertar da relação de dependência, né? Busquem, por favor, os É um processo longo, psicólogos, né? Porque sim. muitas das vezes envolve trabalho, que às vezes não trabalha, então teria que começar para ter uma renda, tem filhos envolvidos. Exatamente. Por isso que o suporte social também é tão relevante, né? A gente que conhece essas mulheres, que a gente possa estar à disposição dentro dos nossos limites também, mas entendendo, cada um refletindo o que eu posso fazer para ajudá-la, né, a se livrar da circunstância de violência ou de dependência. Voltando a falar da campanha que vocês estão desenvolvendo até o próximo dia 23, não é isso? Agora, a gente sempre vê, né, eu não fumo, mas vejo em maços de cigarro algumas fotos assim, chocantes, né, na tentativa de sensibilizar a pessoa para não fumar, etc. E eu sei que vocês estão fazendo algo semelhante em umas embalagens de chá. Queria que você explicasse isso. Parte dessa ação que a gente mencionou anteriormente, a gente está trazendo, né, abordando individualmente os beneficiários da Unimed Campinas dentro das suas unidades ali de serviço, e a gente traz como um ato simbólico, né, a gente entrega como um ato simbólico um chazinho de camomila, que tem dentro da embalagem um QR Code com acesso para uma página específica, onde nela a gente encontra conteúdos de saúde emocional, né, informações. Eu sempre falo, a informação é uma ferramenta valiosa para a prevenção. Né? Quando você sabe das coisas, você tem informação, você fica mais atento, você se percebe melhor. A gente também tem dentro dessa página a inscrição para o nosso programa de saúde emocional, então reforço aqui para os beneficiários da Unimed Campinas. Pode acessar a página, pode se inscrever. É um encontro que a gente faz online, são 8 encontros muito bacanas, com informação de qualidade, com acolhimento, com trocas. E a gente também tem ali um recurso, inicial, eu digo. A gente pode emprestar ele para a nossa vida, mas é um vídeo didático com uma prática, né, de atenção plena, onde a gente espera que a pessoa possa fazer, junto com o seu chazinho, uma técnica de relaxamento. Né? Então a gente orienta, dá o passo a passo para que a pessoa se conecte com o momento presente, para que ela perceba o próprio corpo, as próprias emoções e relaxe. Eu digo que é importante emprestar isso para o dia a dia, porque poucos de nós fazemos isso, né? Se a gente fizesse isso com mais frequência, estaríamos menos estressados. Né? Tirar pequenos momentos, 5, 10 minutos do teu dia para respirar, relaxar, meditar. É desafiador, mas tá lá, né? Depois a gente manda para você que também. Dá, né? Pra gente trazer isso para nosso Você vai me convencer. Vou tentar, pelo menos. O Adriano Vermelho, que é nosso ouvinte fiel, está mandando aqui uma questão para você e até uma pergunta, e ele diz assim: acho que a união de pensamentos retrógrados e essa cobrança dos novos tempos e objetivos cada vez mais inatingíveis criam esses monstros que nos devoram. Pergunto, serão as terapias, por exemplo, os antídotos para enfraquecer essas feras que vivem dentro de nós? A pergunta do Adriano Vermelho. Que pergunta bonita, né? Bonita, né? Poeta, viu, Adriano? Achei poeta também. Acredito que sim, é um dos.
né? A gente fala muito da psicoterapia como um dos grandes recursos de prevenção, promoção e tratamento, né, de questões de saúde mental, mas tem algo que está para além disso. É o estilo de vida, o cotidiano, né? Eu digo, mente e corpo são uma coisa só, pessoal. Assim, a gente não tem como segregar, né, a mente do corpo. Então, se a gente não tem bons hábitos alimentares, se a gente não tem uma qualidade de sono, se a gente não procura fazer exercício físico ou atividade física, cada um dentro das suas limitações, né? Mas que a gente procure fazer esse movimento, não tem como sustentar uma boa saúde mental. Então, quando a gente fala lá na medicina preventiva sobre os pilares da saúde, né, os pilares do bom estilo de vida, é disso que a gente está falando. Saúde mental começa não necessariamente na psicoterapia, começa em você fazer boas escolhas alimentares, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tem uma série de neurotransmissores que passam, né, e são produzidos, metabolizados, absorvidos pelo nosso sistema gastrointestinal. Se você não está comendo nada saudável, nenhuma vitamina, nutriente, vai ser difícil você ter os recursos para a tua mente funcionar adequadamente, né? O exercício físico é um excelente caminho para tirar um pouco do estresse do dia a dia, canalizar algumas ansiedades. Também traz aí neurohormônios para o nosso organismo que trazem sensação de satisfação, de bem-estar, né? E o sono, gente. A questão do celular agora virou um grande inimigo dos psicólogos, né? Essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Pode fazer. Porque é assim, as pessoas não olham mais nos olhos das pessoas, às vezes dentro de casa mesmo. Outro dia eu fui num restaurante, coisa rara também, porque tá caro comer fora de casa, caso vocês não saibam. E eu vi 4 pessoas, um casal, um menino e uma menina, cada um no seu celular. Cara, aliás, até o pedido da comida você faz no QR Code do estabelecimento, né? As pessoas não se conversam mais. Se elas não se conversam mais, se elas não olham mais umas para as outras, eu acho cada vez mais difícil você identificar um problema, né? Com certeza. E acho que é importante que cada um de nós reflita. Qual é o valor, né? Qual é o tempo que eu estou dando para esse aparelho, para a rede social dentro da minha vida? Existem mecanismos na maior parte dos aparelhos onde você consegue mensurar o tempo de uso de tela. Vamos fazer uma proposta, de repente, para 2026, da gente reduzir o tempo de tela e se conectar mais uns com os outros, né? Pra gente perceber o outro. Acho que uma grande atitude de prevenção em saúde mental não é só estarmos atentos ao nosso corpo e à nossa mente, mas estar atento àqueles que me rodeiam, né? Se eu percebo que a minha colega de trabalho está um pouco mais silenciosa que o normal ou um pouco mais irritada que o normal, eu só vou ter essa atenção a ela se eu sair de dentro da tela, né? E aí a gente pode contribuir, ofertar ali um ombro amigo, uma conversa, né? Para as pessoas mais resistentes, às vezes a gente pode pegar na mão mesmo e levar para o psicólogo, né? Viu, Nath? É a geração, né? Eu acho que a nossa geração, a geração Z, ela já veio diferenciada. E tirar isso da gente parece que é pior do que deixar. Uma outra coisa que tem movimentado muito é que o Brasil, ele lidera hoje o ranking dos países mais ansiosos do mundo, com pessoas mais ansiosas. Não Por fala que isso. você acha que o nosso país teve essa característica tão forte? Eu vou te trazer um dado concreto e vou te trazer uma percepção minha enquanto Thalita psicóloga. Não estou falando isso como um dado científico. Esse dado, ele é um dado que ele vem se atualizando e se mantendo. A gente não está saindo desse ranking, lamentavelmente, já faz alguns meses, acho que mais de um ano já. Isso tem a ver com 2 coisas. O fato da gente ter uma cultura e uma circunstância social até que favorece essa ansiedade, mas também tem a ver com o diagnóstico. Quando a gente fala sobre abrir a pauta saúde mental, a gente começa a jogar luz sobre coisas que já estavam acontecendo. E tem um lado positivo, é agridoce falar isso, mas tem um lado positivo de a gente falar muito de saúde mental. As pessoas começam a buscar auxílio e buscando auxílio elas recebem um diagnóstico. Então a gente está numa fase dentro da nossa nação aqui do Brasil, onde a gente está sendo mais diagnosticado, mas a gente está sendo mais diagnosticado porque a gente busca mais ajuda. Então tem um lado ruim, de fato tem muitas pessoas ansiosas, mas tem um lado bom, porque significa que as pessoas estão sendo identificadas. O sofrimento delas está recebendo um nome e, consequentemente, um encaminhamento, né? Um direcionamento para tratamento, para cuidado, para suporte. E acho que tem aí vem o meu achismo, né? Não é exatamente um achismo, mas uma percepção minha enquanto psicóloga. Falar sobre saúde mental tem uma via muito séria. E tem a via da brincadeira dentro da rede social, né? As pessoas na ideia de
tornar isso mais popular, fazem memes, fazem, né, outros tipos de brincadeira nesse sentido. Só que, querendo ou não, isso às vezes leva a muita desinformação. A ansiedade é um sentimento normal, natural, necessário, né? Ela antecipa possíveis problemas que vão acontecer e aí eu tenho alterações emocionais e físicas que me preparam para enfrentar esse problema. Isso é normal. O problema é quando a ansiedade se torna muito frequente ou muito intensa, sendo desproporcional com as situações que a gente vive. Nesses casos, ela começa a ficar... se tornar, né, um processo de patologização. Ela começa a trazer adoecimento para a nossa vida. A minha dica é, se observem. Se isso está extremamente intenso ou se isso está muito frequente, não deixa para amanhã, né? Não é porque é quintou que a gente não vai buscar um profissional de saúde. Vamos atrás de, se for o caso, receber esse diagnóstico quanto antes para ter o cuidado quanto antes. Muito bem. Satisfeita? Satisfeitíssima. Conversamos então com a Thalita Cantelli, veio nos ajudar aqui para refletir um pouco sobre o Janeiro Branco, que é o mês que cuida aí da saúde mental, do bem-estar emocional, também do autocuidado. Thalita, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês executam e que você possa, através da sua mensagem, motivar mais as pessoas a se preocuparem com elas mesmas e com os outros também. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Espero que tenham todos um bom dia. 10 horas e 25 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Anvisa publicou uma nota ontem proibindo a venda, distribuição, fabricação, importação, divulgação e uso de medicamentos com tirzepatida das marcas Cinedica e TG, além do componente retatrutida de todas as marcas e lotes. Esses produtos ficaram conhecidos como as canetas emagrecedoras do Paraguai. Segundo a Anvisa, eles são feitos por empresas desconhecidas e estão sendo vendidos principalmente em perfis no Instagram, sem registro ou autorização da Anvisa. A agência alertou que, por serem irregulares e de origem desconhecida, não há garantia sobre a qualidade ou o que realmente existe dentro desses medicamentos. Por isso, essas canetas não devem ser usadas em nenhuma situação. Vale lembrar que a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 28 minutos. Olha só, o Plano Vital de Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região.
O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e também na Rua Tiradentes, região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa, por um preço acessível e que cabe, olha direitinho no seu bolso. Mais informações pelo telefone 19 3500 1500, Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Continuamos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes. Tem um assunto aqui que eu queria tratar com vocês, que é o seguinte. O senador Flávio Bolsonaro elegeu Rogério Marinho para coordenar a campanha presidencial deste ano. Por quê? Porque o Rogério Marinho ele resolveu abrir mão de concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Norte para poder se dedicar a chefiar a campanha e organizar a campanha do Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, à presidência da República. Uma pesquisa Genial Quest coloca o Lula como vencedor no Nordeste, enquanto que o Flávio Bolsonaro tem a maioria dos votos dos eleitores na região Sul. Então fica decidido aí, o Flávio Bolsonaro já resolveu quem vai coordenar a campanha dele, os passos estão sendo dados. Esse ano aqui a gente tem eleição para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. Nós temos já, Nath Luquez, na semana que vem, uma entrevista agendada com a Egli Prado. Ela é coordenadora aqui em Campinas do cartório eleitoral. Vamos dar algumas dicas aqui. Você que não está com o seu título de eleitor em dia, olha, por favor, dá uma agilizada aí, porque o que você vai fazer de xizinho na urna eletrônica esse ano aqui não é brincadeira não, viu? Tem bastante coisa para resolver nesse ano de 2026, uma delas é a eleição, né? É um ano bem cheio de coisas, bem atribulado. Temos Copa do Mundo também. É mesmo? Teremos a Copa do Mundo. Férias tem, não? Férias, deixa eu pensar. Vou ligar lá no RH para ver se eles liberam você esse ano, viu? Na segunda metade aqui do nosso Manhã Bandeirantes, segunda meia hora, nós vamos tratar de um outro assunto muito importante também, que a gente vai falar do direito digital, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E para poder falar sobre isso, a gente trouxe alguém gabaritado para falar sobre isso. Na verdade, a gente vai ficar aqui, né, descobrindo o sexo dos anjos. A nossa convidada aqui é a Adriana Garipe, ela é advogada, especialista em direito digital e também sócia do escritório Lemos Advocacia para Negócios. Muito obrigado, Adriana, por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouco sobre essa LGPD. Bom dia, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Edson. Obrigada a vocês pelo convite aqui novamente para falar sobre esse assunto tão importante e muito atual, especialmente nesse ano, como você falou agora, de eleições, né? Que a gente vai trabalhar muito com essa questão dos nossos dados, com questões de divulgação de notícias, e vai ser um ano muito trabalhoso para todos nós. Às vezes eu tenho a impressão de que, vou falar aqui do meu Facebook, né? Eu entro dele de vez em quando. Nossa. Eu entro lá no meu Facebook. Adriana, é só eu colocar uma coisa lá, já vem um monte de gente me xingando. O Facebook é meu, caramba. Eu coloco o que eu quero lá. Hoje está muito difícil. Está muito difícil a gente emitir opinião sem ser julgado e sem todo mundo ter uma opinião certa e achando que é verdadeira sobre tudo na vida. Absolutamente tudo. Desde uma receita de bolo até uma opinião política. A gente não pode discordar mais de nada? Não pode, é verdade. A LGPD ela ainda é uma coisa desconhecida por muitos, a gente escuta falar, mas a gente não tem muita ideia. E muitas das vezes a gente está no site, vai fazer alguma compra, algo específico, e a gente vai clicando, aceito que use meus dados, aceito que use... E aí, o que tem escrito dentro de tudo isso? Como isso tudo pode se aplicar e o que a gente tem que prestar atenção? Porque assim, dá uma preguiça de ler todas aquelas letrinhas miúdas. O que a gente presta atenção antes de ir aceitando qualquer coisa na internet? É uma ótima pergunta essa. Essa legislação é uma legislação relativamente nova, a gente chama, é uma jovem no Brasil ainda. A gente está caminhando para uma cultura de privacidade e proteção de dados que a gente ainda não tem aqui estabelecida. A gente faz um trabalho, quando eu falo a gente, sociedade, e muito os profissionais que lidam com privacidade e proteção de dados, especialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
que cria políticas públicas, que orienta as empresas como lidar com isso e os consumidores também e titulares de dados, porque a gente é consumidor e titular de dados o tempo inteiro no nosso dia a dia. Então, quando a gente entra num site, mesmo que seja só para consultar ou para ter alguma legislação ou algum aplicativo, a gente vai ter a política de privacidade, porque é obrigação de todos terem. E daí a gente vai lá, como você bem falou, e clica no aceito, porque se eu não aceito, eu não consigo passar daquilo. O que é importante que a gente entenda, como titular de dados que somos todos nós, o que aquele site, aquele aplicativo, aquele dispositivo que eu estou aceitando está fazendo com meus dados? Porque às vezes, na letrinha ali lá embaixo, está escrito assim, você está autorizando que eu pegue os seus dados e que eu transfira para todas as outras empresas do meu grupo e que eles entrem em contato com você para fazer publicidade, marketing, para te encaminhar. Você está autorizando isso. Aí a gente começa a ser bombardeado com publicidade e não sabe que a gente deu essa autorização. Então, sim, é muito ruim essas letrinhas pequenas. Inclusive, existe uma orientação da própria NPD que as empresas façam de uma forma muito mais didática. Seria muito melhor. Tem empresas que fazem isso, mas normalmente são empresas voltadas à tecnologia, que fazem alguma coisa mais didático e visual de uma política de privacidade. Então, você sabe que seu dado é tal dado que está sendo captado, para que ele é captado, e o que a empresa vai fazer com aquele dado. É muito importante que a gente saiba a finalidade que a empresa está pegando o meu dado. Então, eu vou dar um exemplo. A gente chega numa farmácia, a gente dá os nossos dados, né? Sim. Todo mundo quer desconto, eu também quero desconto. Então, você pode me dar seu CPF para eu te dar o desconto? Tudo bem, eu aceito, eu estou consentindo com isso. Eu te dou meu CPF para você me dar o desconto. Só que eu não te autorizo a fornecer os meus dados de consumo, os remédios que eu estou comprando e os meus dados pessoais para o laboratório, por exemplo. Então, a gente precisa estar ciente. Muitas vezes, quando a gente faz isso numa farmácia, a gente está dando autorização, ou muitas vezes as farmácias fazem sem a nossa autorização, o que está errado, e divulgam isso e compartilham isso além da minha autorização que eu dei. Eu dei para finalidade de desconto e emissão de nota fiscal, ponto. E por isso que muitas vezes a gente sai da farmácia e começa a ser bombardeado por mensagens. Isso que eu ia falar, Adriana, acaba sendo um negócio de enxugar gelo, porque às vezes você começa a receber ligação, você bloqueia, fala assim, eu não quero receber mais ligação. Não adianta nada, Adriana, não adianta você falar que não quer. Por isso que eu falo, é um trabalho de formiguinha, a gente tem que, é cultural, muito cultural, eu acho, eu estava até conversando aqui antes de entrar, é cultural do Brasil, essa questão da gente fornecer os nossos dados sem o menor critério. Então, para a gente mudar uma cultura, leva muito tempo. Leva trabalho tanto das autoridades quanto do setor privado, que tem um papel importantíssimo nisso, quanto a base da educação. A gente precisa aprender, a gente precisa educar, a gente precisa ser educado a lidar com o digital, porque nós não fomos nós mais velhos, e as crianças precisam ter uma educação digital exatamente para quando chegar na vida adulta, não aceitar fornecer os dados sem o menor critério. Vai demorar um pouco para essa lei pegar. Você estava dizendo aqui que são 7 anos, mas vai demorar um pouco, então. Ela está em vigor mesmo há 5, ela foi publicada há 7 anos, está em vigor há 5. Ela já, na verdade, para as empresas, eu costumo dizer, ela pegou, culturalmente falando, pros titulares de dados, ela ainda precisa de uma maturidade maior. A obrigatoriedade com relação às empresas e as grandes empresas já acordaram, especialmente grande e média empresa, já acordaram para a necessidade de adequação a essa legislação, não só por medo da aplicação da multa, porque tem multas altíssimas previstas na lei, como o judiciário também está aplicando multas, mas não só com medo da multa, mas com uma questão de gestão de risco. Porque hoje em dia, todas as empresas têm um banco de dados muito grande. Se acontece qualquer problema com aquele dado pessoal, o problema reputacional daquela empresa pode ser muito maior, que vai atingir a imagem dela muito mais penoso do que uma multa aplicada. Então, as empresas, no geral, especialmente as que têm banco de dados muito grandes, já acordaram para isso, já até as muito grandes, exemplo, telefonia e questões de TV, enfim, assinaturas, eles têm bancos de dados de consumidores, assim, pode imaginar a quantidade de dados pessoais que eles têm. Eles sabem que se acontecer alguma coisa ali, o impacto no fim do dia é muito grande. Então, elas já se adequaram, muitas delas, as grandes, antes até da entrada em vigor da legislação. E procuram, lógico, se aprimorar sempre, porque o ciclo de vida de um dado pessoal dentro de uma empresa, ele é cíclico. Ele entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. E a gente precisa tomar cuidado em todo esse trajeto.
dentro de uma empresa para ela estar de acordo com a legislação desde o momento que entra até o momento que é eliminado. Então é um trabalho de formiguinha, sim, mas é algo que eu vejo que, especialmente nesse último ano, trabalhando diretamente com empresas, que realmente as empresas estão mais conscientes da necessidade de adequação. 10h39, estamos conversando aqui com a Adriana Garibe, que é advogada especialista em direito digital. E uma questão também que foi levantada nesses últimos dias, que tem um aplicativo de inteligência artificial que ele tem transformado fotos comuns em fotos de pessoas de biquíni ou até mesmo nuas. E aí, se uma pessoa pega uma foto sua, faz isso num aplicativo, quem é responsabilizado? Quem tem a detenção desses dados? Eu costumo dizer que não sei por que são criados esses aplicativos, né? É um desserviço, esses aplicativos. A gente está num passo, a gente olha daqui para frente o que vai ser da privacidade e proteção de dados, e o meu ponto principal é a inteligência artificial, né? Que é a base desses aplicativos, que usa inteligência artificial num nível tão profissional que a gente olha e a gente realmente acha que a gente está vendo aquela pessoa. A gente tem certeza, na verdade, não é. Então, primeiro, a minha primeira sugestão, não use esse aplicativo, não baixe esse aplicativo de forma alguma. Não tem por que a gente querer brincar com a nossa imagem, especialmente adolescente e criança, que daí a gente entra numa seara muito mais complicada. Então, assim, se acontecer de alguém usar indevidamente a minha imagem, essa pessoa é responsabilizada. Se ela fizer isso através de uma plataforma, a plataforma também é responsabilizada. Então, a gente precisa entender que existe uma cadeia de responsabilização. É lógico que a plataforma não vai poder ser responsabilizada se você entregar para ela uma foto e ela tiver ali no banco de dados e comprovar que dali não saiu aquela foto, que você que fez aquilo, que você mesmo inseriu a sua foto, você modificou sua foto e você usou aquilo de uma forma. A partir do momento que uma pessoa, terceira pessoa, qualquer empresa ou pessoa física, usa de forma indevida a sua imagem, ela vai ser responsabilizada de acordo com os danos que foram causados. Só aproveitar. Tem uma cadeia, né? Deixa eu só aproveitar. Aqui no Grupo Bandeirantes tem uns colegas de trabalho que são muito criativos, sabe? Muito criativos. Outro dia fizeram uma foto minha lá, abraçando um rapaz. Não tem problema nenhum em abraçar o rapaz. Mas vamos supor, Adriana, que alguém faça uma foto nossa aqui, eu e você. E dali a pouco eles vão colocar a foto que a gente estava se abraçando, a gente estava se beijando, seu marido vai ficar chateado e minha mulher vai querer sair de casa, mas a gente não tem controle disso. Exatamente. Aí volta o ponto da cultura. Isso é muito cultural nosso. A gente acha que a gente tirar foto, fazer uma figurinha, acontece muito esse exemplo que você deu. Todo dia, toda hora. Nas empresas que são minhas clientes. A gente acha que não, a gente fala, não, a pessoa não vai ter essa ideia, mas a pessoa tem a ideia criativa. E realmente acha que está fazendo só uma figurinha de brincadeira. E daí volta a questão cultural e a questão do... Até qual é o limite da gente brincar com a imagem de uma pessoa? Eu estou tratando um dado, eu estou lidando com um dado pessoal, eu estou fazendo uma figurinha que eu posso achar engraçado, minha equipe pode achar engraçado, mas a pessoa não acha, ela se sente ofendida. A partir do momento que ela se sentiu ofendida, ela pode procurar os seus direitos e ir atrás da pessoa que fez isso. Por isso que a gente fala que é muito complicado você compartilhar coisas em grupos de WhatsApp, porque a partir do momento que você recebeu, vamos supor, você recebeu uma figura nitidamente montagem e vexatória de algum colega de trabalho. Se você recebeu e não compartilhou, é uma situação. Você recebeu e compartilhou, você também é responsável por compartilhar isso. Então, a nossa orientação, quando a gente fala até para adolescente, inclusive, porque isso tem no mundo não só de adolescente, como você bem disse, a gente tem isso no mundo da empresa. Eu vejo isso nos meus clientes. A figurinha da pessoa trabalhando, aí ela monta uma figurinha engraçada e joga no grupo. Aí todo mundo acha engraçado, a pessoa não acha. Ela se sente ofendida. E daí, quando acontece isso dentro de um ambiente corporativo, a questão da responsabilidade da empresa, ela aparece também, porque a empresa precisa zelar pela segurança e privacidade dos seus colaboradores. E como que ela faz isso? Como você mesmo disse, a gente não consegue controlar o mundo, mas a gente consegue educar. A gente consegue conscientizar, a gente consegue fazer treinamento. Então, isso a gente bate muito na tecla, a gente faz treinamento anual e depende do tamanho da empresa, semestral e da rotatividade.
para focar nessas questões, no quanto isso é prejudicial para o ambiente de trabalho. De novo, se eu não bato na questão da cultura e da educação, eu não mudo. Eu posso ter uma legislação muito bem feita, porque ela é realmente muito bem feita. Ela vai ser aplicada para as grandes e médias empresas, também para as pequenas, proporcionalmente, mas eu preciso mudar a cultura dos titulares de dados, para que a gente deixe de fazer isso. Trabalho de formiguinha, que exige iniciativa privada, pública e de todos nós. E agora no período eleitoral também, eu acho que nós vamos ser bombardeados. Existe alguma regra, alguma normativa aí para esse tratamento de dados nossos, pessoais, de nós cidadãos? Bom, a LGPD, ela trata dos dados pessoais de cidadão, mesmo em qualquer situação, mesmo em situação eleitoral. Especificamente com relação às eleições, existem vários provimentos que já foram até publicados e com certeza vão sair bem mais aqui até as eleições do próprio Tribunal Eleitoral, do Superior Eleitoral, exatamente determinando as regras de como usar as redes sociais, porque esse é o foco, né? O problema das redes sociais é esse. Você pode entrar lá, jogar o que você quiser e tem muita fake news. Então, as autoridades que estão preocupadas com a privacidade do titular de dados, do eleitor, mas também com a divulgação de fake news através de rede social. Então, existe sim essas normativas, a LGPD é aplicada. Então, se alguém usar os nossos dados de forma indevida, a gente tem que ir no site da NPD, denunciar e ir atrás, procurar nossos direitos. E vai acontecer muito da gente receber mensagem de candidato. Vocês podem esperar, mesmo sem a gente ter autorizado. E se a gente não autorizou, a gente tem que pedir para eliminar. É o opt-out que a gente fala. Eu quero que você não pare de falar, de me mandar mensagem. Se tiver insistência, a gente precisa denunciar. E com toda certeza vai ter o canal do tribunal, no caso aqui, provavelmente do Tribunal Regional Eleitoral, para que a gente faça esse tipo de comunicação. Além de sempre a NPD. O site da NPD tem um ícone que você pode denunciar. É super fácil, é didático. O titular pode dizer, está acontecendo isso, porque a NPD ainda não tem muito braço de fiscalização, então ela atua muito por provocação. Então, quanto mais a gente fizer, melhor vai ser, mais protegido nós vamos estar. Você ouviu aí o quinto sinal, 10 horas e 46 minutos. Estamos conversando aqui com a Adriana Garibe, que é advogada especialista em direito digital. Eu estou imaginando, Adriana, que daqui a pouco eu vou precisar contratar não um guarda-costas, mas um advogado para andar comigo para todo que é lado. Tá difícil viver desse jeito, viu? Tá complicado. E a gente fica, quando a gente tem conhecimento e a gente educa, eu falo isso porque toda vez que eu dou treinamento eu falo, gente, eu sou a chata do rolê. Eu sou aquela que fala, por que você quer isso? Por que você quer? E todo mundo ri. Aí quando eu faço outro treinamento, então como eu tô fazendo isso, tenho clientes já há alguns anos comigo nesses projetos, então eu chego lá no 3º ano de treinamento, algumas pessoas, né, a maioria ainda está na empresa, eu vou fazer treinamento de novo, vou falar sobre esse assunto. Eu sempre tenho alguma coisa atual para dizer, por exemplo, há 3 anos atrás eu não falava de inteligência artificial. Sim, né? É verdade. Agora a gente tem que falar muito sobre inteligência artificial. E as pessoas falam para mim, nossa, eu comecei a ser igual você. Eu sou exigente, eu sou a chata do rolê. Tem que ser. Então eu falo, é isso. Quando eu escuto isso, eu saio satisfeita, porque eu tô mudando aos poucos, um aqui, outro ali, a cultura. Por quê? Porque eu preciso questionar. Aí, se eu, Adriana, tudo bem você me mandar mensagem de propaganda, eu quero. Tá tudo bem. Só que eu preciso autorizar e ter consciência do que está sendo feito com os meus dados. Perfeito. E o pequeno empreendedor, eu sei que tem muitos ouvintes que têm negócios, são pequenos empreendedores. Dá para trazer a LGPD também para os pequenos negócios? Como adaptar tudo isso? É até uma boa, né? Para você poder ter esse amparo caso algo aconteça. É super importante a sua pergunta. A legislação faz uma diferenciação entre uma empresa média e grande e uma empresa de pequeno porte. Ela dá uma flexibilizada em algumas diretrizes e algumas obrigações. Isso não significa que as pequenas empresas não devem cumprir a legislação, muito pelo contrário, mas é lógico que é proporcional ao tamanho delas. Então, eu não vou exigir um relatório de fluxo de dados pessoais com a mesma complexidade que eu tenho que fazer numa grande empresa, por exemplo. Mas isso não significa que eu não tenho que fazer, que eu não tenho que ter um canal, que o titular de dados
ele tem acesso, que eu não tenha que dizer para o titular de dados o que eu faço ou não. Então, eu também tenho clientes, lógico, menores, de pequenos, que estão muito nessa consciência de que eu preciso cuidar dos dados pessoais que eu tenho aqui, mesmo que eu não atenda consumidor direto, mesmo que eu se os meus clientes sejam só empresa. Se os meus clientes são só empresa, você concorda que pelo menos os dados dos seus funcionários você tem, que sejam 10 funcionários, você tem dados pessoais de 10 pessoas. Se você tem 40 anos de história, você tem dados pessoais de 40 anos de colaboradores dentro da sua empresa. Eu sempre falo isso, toda empresa, da padaria da esquina multinacional, tem dado pessoal, mesmo que seja só dos colaboradores, e tem dado pessoal sensível. Todas as empresas têm. E isso eu preciso, por exemplo, dados de saúde. Eu preciso ter dados de saúde dos meus colaboradores para N finalidades, admissão, demissão, convênio médico se aplicado. Então, eu preciso olhar para isso, mesmo que eu seja pequena, com a importância que isso deve ser dado. E o que eu percebo, assim, mais lento do que as grandes empresas, as pequenas empresas estão começando a nos procurar mais para adequação de políticas, ver o que elas precisam fazer para estar em conformidade. Não só para bem atender os consumidores, se elas atendem consumidor, mas no caso de quem não atende consumidor direto, porque aquele meu cliente que eu forneço, aquele meu cliente que paga a minha empresa, que é o meu principal cliente, que normalmente é grande, ele veio bater na minha porta e perguntou: como é que você está com relação à privacidade e proteção de dados? É uma cadeia. E daí eu volto a falar, é uma cultura. Enquanto a gente não tiver todo mundo na mesma página, a gente vai patinar. E eu digo, eu sou esperançosa e otimista. A gente está bem melhor do que estava há 3 anos atrás. Mas a Adriana Garibe, que é advogada e especialista em direito digital, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô com um pouco de dificuldade para entender como é que a gente pode frear isso, porque é o seguinte, olha, vamos supor que eu e a maioria da humanidade resolva fazer compra nesses sites que vendem as blusinhas, por exemplo. Então o cara, primeiro, o cara vai pedir o seu CPF, você precisa dar. E depois ele vai pedir o número do seu cartão de crédito, porque você não vai pessoalmente pagar, às vezes às vezes a loja está na Nicarágua. Aí ele tem o seu nome completo, tem o seu CPF, tem o número do seu cartão de crédito, tem o seu endereço, foi você mesmo que deu. E como é que você vai controlar isso, Adriana? Lendo a política de privacidade, porque se na política de privacidade tiver escrito a gente usa os seus dados exatamente, porque isso é o certo, a empresa, concordo com você, hoje a gente vive num mundo digital globalizado e a gente precisa dessas informações primeiro, são todas as informações necessárias, de pagamento, como que você vai pagar? Só se você fizer um Pix, você não precisa botar os dados do seu cartão, porque já gera um código, você faz o Pix e tá tudo certo, se não, dados do cartão. Dados de endereço, porque como você vai receber a mercadoria? Seu CPF para emissão de nota. Eles são obrigados a pedir seu CPF para emissão de notas e seu nome. Então, no meu ponto de vista, esse exemplo que você deu não tem dados em excesso. Começa a dar dados em excesso se ultrapassa a finalidade. Se eles começam a pedir dados, exemplo, Estado Civil, RG e CPF, normalmente tem muito site que pede os dois, do meu ponto de vista. Já fiz várias adequações em empresas, eliminando um, deixando só o CPF. Parênteses, tem um documento nacional agora que o número do CPF é o mesmo do RG, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente para minimizar. Por que eu preciso de tanto dado pessoal? Eu não tenho justificativa para ter tanto dado pessoal. Agora, quando eu entro num site de compra, eu preciso entender se aquele site é seguro. Se a política de privacidade me garante que o que eles vão fazer com os meus dados, eles vão fazer da forma segura. Eu tô 100% garantido? Eu não tô. Porque inúmeros problemas podem acontecer. Mas se eu tô lidando com uma empresa que se preocupa com a privacidade, se tem uma política de privacidade forte, se eu tenho um canal de acesso, isso é muito importante que a gente olhe. A gente tem uma figura na legislação que chama encarregado de dados, que é o DPO na legislação europeia, que é o Data Protection Officer. Ele precisa estar indicado em todo o site, quando a gente faz essa compra. Ele só não é obrigatório a indicação dele em empresa pequena. De pequeno porte é uma das flexibilizações. Mas a maioria das pequenas que tem muito banco de dados acabam indicando. Eu preciso indicar esse canal de comunicação no meu site. Se eu tenho esse canal, porque qualquer problema que eu tenha com o meu dado, eu vou direto nesse canal. Eu vou questionar o que ele está fazendo, eu vou perguntar por quanto tempo ele precisa armazenar, eu vou pedir para eliminar. Esses são os direitos do titular que estão garantidos na legislação. Então, de novo, é uma questão cultural, eu concordo com você, é difícil mudar, mas eu vou te dar o exemplo eu gosto muito de falar isso, do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem mais de 30 anos.
Lá atrás, a gente não vivia numa sociedade digitalizada como a gente vive hoje, então ele demorou um pouco mais para pegar. Mas hoje é muito difícil a gente encontrar uma pessoa, mesmo que ela tenha nível de escolaridade bem baixo, que não saiba que se ela comprar uma coisa e tiver com defeito, ela pode reclamar. É muito difícil. Então, isso é cultural. A gente tem que bater... Lá atrás, foi difícil implementar. É a mesma situação com a LGPD. A gente tem um trabalho aí pela frente. Nós não vamos levar 30 anos para isso, tenho certeza, porque a gente vive numa sociedade muito mais ágil do que antes. Mas é isso. É pesquisar, é perguntar, é observar, é questionar, é se incomodar e parar 2 minutos. Eu sei que a nossa vida é corrida, de falar, mas o que está acontecendo que eu estou recebendo tudo isso desse canal e eu nunca fiz nenhuma compra neste canal de comunicação, exemplo. Aí eu vou e questiono. Uma outra questão que tem vindo com força aí é a questão da IA também nas músicas. A própria Anitta tem falado bastante sobre isso, mas eu não quero entrar nessa seara. Eu queria perguntar, e as pessoas famosas, como é que faz? A imagem dela é de uso público? Como funciona? Ela tem direito sobre essa imagem caso utilizem de IA para fazer alguma modificação? Tem, do mesmo jeito. O fato da pessoa ser pública não autoriza que um terceiro use a imagem dela com inteligência artificial, especialmente para fins não autorizados. Então, a gente vê muito esses vídeos, até apareceu recentemente, né, do Dr. Drauzio Varella, ele falando, você tem certeza que é ele, aquilo que eu falei da inteligência artificial, dando dicas de saúde. É muito sério isso, porque ele é uma pessoa que tem muita credibilidade, é uma pessoa pública, a imagem dele é conhecida no Brasil inteiro, e ele vai numa rede social e dá dicas de saúde para você comprar um medicamento que você não vai ter mais diabetes. Exemplo, eu nem lembro qual era o caso, mas era uma coisa muito séria. A ponto dele realmente ir a público e falar, eu não dou dicas de medicamento. E eu estou acionando judicialmente a plataforma que autorizou, porque a plataforma tem responsabilidade por divulgação indevida. Então, ele está acionando a plataforma e, eventualmente, se ele conseguiu achar quem fez, aí é uma questão de prova e investigação, mas ele teve que acionar judicialmente porque a imagem dele estava sendo usada com IA. Eu só estou dando um exemplo, né? Então, tem vários. A gente vai começar, já começou a ter problemas que eram inimagináveis há poucos anos atrás. Quando que a gente ia imaginar que a gente pudesse ter a nossa imagem usada de uma forma que a gente não autorizou. E mesmo que seja um vídeo inofensivo, eu não autorizei, é a minha imagem. Eu tenho direito sobre ela. Adriana, eu tenho 3 perguntas aqui para a gente fazer um pinga-fogo, para a gente liberar você também, que eu sei que o seu tempo vale ouro. É o seguinte, a primeira é do Adriano Vermelho, ele diz o seguinte, queria a opinião da especialista e dos âncoras, vou deixar só para a especialista, está dizendo o seguinte, a Austrália proibiu as redes sociais para menores de 16 anos e agora parece que o Reino Unido está estudando fazer o mesmo. Será essa uma tendência e uma saída, mesmo sendo um controle tão fino, quase censura para alguns? Obrigado, você responde para o Adriano Vermelho. Adriano, obrigada pela pergunta. É bem controversa. Eu tenho a minha opinião pessoal, mas existe a controvérsia da questão da censura, né? Então, a gente está lidando com 2 direitos, o direito de liberdade e o direito de censura, aí, que a gente precisa no direito sopesar o que pesa mais e o que pesa menos. A minha opinião pessoal existem estudos médicos e biológicos que indicam que uma pessoa até 18 anos ainda não tem o córtex frontal totalmente desenvolvido. Isso significa que ela não consegue ter um critério de avaliação do que ela está vendo. Se nós adultos, gente, quando a gente vê... Convenhamos, quando a gente vê alguma coisa, a gente às vezes cai em golpe, às vezes se pega. Imagina um ser em desenvolvimento. Minha opinião pessoal, eu gosto muito dessa linha de realmente proibir até os 16, a partir dos 16 anos, deixar permitido. Eu acho difícil isso acontecer no mundo inteiro. Acho difícil isso no Brasil. E existe uma questão, realmente, até como ele colocou, uma questão que vai da liberdade e da censura. Elas vão se chocar e muitos especialistas vão bater na tecla de um lado, afirmando que realmente é censura e não poderia fazer isso, e outros afirmando que seria a melhor opção. Então, é bem controversa essa situação. A minha opinião pessoal é que realmente é uma saída. Agora, num país como a Austrália,
é mais fácil de se controlar, porque geograficamente a gente está trabalhando, inclusive populacionalmente, com menos pessoas do que aqui. Então tem tudo isso, né? A gente precisa olhar para a cultura do país também, para bater na tecla e dizer isso vai acontecer ou isso não tem chance de acontecer aqui. O Marco Bedin está escrevendo aqui para a gente, dizendo o seguinte, será que uma publicação ou um vídeo com uma meia-verdade, ele está dizendo, que fazemos vídeos ou publicamos e compartilhamos, por exemplo, na política, ele está perguntando se isso é considerado crime. Meia-verdade, aí ele está dando um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Quando encontramos uma foto antiga e uma verdadeira, do exemplo do presidente da maçonaria, por exemplo, que é uma religião. E aí nós ficamos batendo nisso o tempo todo. Ele quer saber, isso é crime ou não crime? Se você usar, exemplo, vamos supor que ele pegou uma foto que já está na internet, que é divulgada e que foi divulgada amplamente até pela pessoa. Ele pega a foto e ele está fazendo uso daquela foto de forma indevida. Então, por exemplo, se ele usar a foto e causar algum dano para aquela pessoa, o titular daquela imagem, ele sim vai ser responsabilizado, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Aí vai depender de várias questões, de questão de prova, de questão de dolo, de culpa, e daí a gente vai entrar aqui numa seara de vários Então, por isso que eu falei, é muito difícil responder essa pergunta, porque a gente precisa ter muitos dados para entender qual que seria a responsabilização deles. Mas sim, o meu recado é, não compartilhem ou divulguem algo que vocês não têm certeza que é aquilo, que é real e que é atual. Última pergunta para você, do Edmilson. Se uma empresa em que você trabalha, de uma forma acidental, tem aí um vazamento dos seus dados pessoais, qual a responsabilidade da empresa e por quanto tempo ela é responsável pelos danos pessoais que ela vai causar a você? Ela é responsável porque, de novo, ela é a guardiã dos dados pessoais dos colaboradores e dos eventuais consumidores, se ela atingir consumidor direto. Então, se acontecer algum problema, mesmo que ela não... Vamos supor, um hacker, um criminoso entra, ela é responsável porque ela tem o dever de garantir as condições técnicas mínimas de segurança da informação dos dados pessoais dela. Então, ela vai ser responsável tanto perante o consumidor quanto o seu colaborador. Por quanto tempo ela é responsável? A partir do momento que aconteceu o dano, a pessoa que se sentiu lesada, ela tem prazo prescricional de 5 anos para entrar com a ação. De eventual dano, eu tô falando na esfera civil, tá? De eventual dano na esfera civil. A esfera criminal, de novo, ela muda porque ela depende muito da questão de dolo, de culpa e de responsabilização da esfera criminal, que é diferente da esfera civil. Então, eu tô olhando aqui mais para uma responsabilidade de um dano que eu possa me sentir lesionada moralmente ou que se eu tenho algum problema financeiro, patrimonial, em razão desse vazamento de dados. Então, sim, a empresa que eu trabalhei ou que eu trabalho, ela é responsável. E acontece muito hoje das empresas terem problema de vazamento, elas comunicarem, porque elas são obrigadas a comunicar. Os titulares de dados, olha, aconteceu um vazamento, ele está controlado, ele não teve dano ou prejuízo porque a gente estancou. É muito comum hoje isso acontecer. A gente não fica sabendo, mas a gente que está trabalhando com privacidade, a gente vê acontecendo. As empresas comunicam e você fica sabendo o que aconteceu e a partir desse momento você já observa se você vai ter algum tipo de prejuízo com relação àquele vazamento ou não. Tudo bem, Nath? Perfeito. Agradecer então a visita obrigada. da Adriana Garibe, advogada especialista em direito digital. Deu muitas dicas, compartilhou aqui muita experiência com a gente. Muito obrigado, Adriana, volte sempre. Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu fico à disposição para a gente falar. Obrigada. 11 horas mais 2 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, a Rafaela Oliveira, que já está aqui nos nossos estúdios, vai dizer quais são os destaques do portal bandmulti.com.br nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro. O intervalo é rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto.
Campinas registrou a primeira suspeita de morte por dengue este ano, segundo o painel de monitoramento do governo do estado. A prefeitura ainda não deu detalhes sobre o caso. Até agora, a cidade tem 42 casos confirmados de dengue e outros 570 em análise. O número aumentou bastante desde o começo do ano. E para reforçar o combate ao mosquito, Campinas fará amanhã, sexta-feira, o primeiro mutirão de enfrentamento aos arboviroses de 2026. A ação vai acontecer das 8 da manhã às 5 da tarde em 7 bairros aqui de Campinas. São eles: Vila Orozimbo Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itaiú, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim Nova York. Mais de 130 pessoas vão participar, entre agentes de saúde e equipes de apoio. O ponto de encontro será no Centro de Saúde Orozimbo Maia, que fica na rua Dr. Laerte de Moraes, 151, no centro de Campinas. As equipes vão passar pelas ruas, eliminando criadouros e orientando os moradores. Também terá o caminhão Catatreco, limpeza de bueiros e retirada de descarte irregular. Show Mosquito! Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Neste sábado e domingo, no Parque Vila Lobos, rola o Festival do Rádio e da TV. Todas as rádios e TVs de São Paulo juntas, em um festival histórico que une música, conteúdo e paixão pelo rádio e TV. Vai ter shows, espaço para as crianças, food trucks e uma exposição especial sobre a história do rádio. É neste sábado e domingo, a partir das 10 da manhã, no Parque Vila Lobos. Nós e todas as rádios e TVs de São Paulo te esperamos lá. Realização AESP 90 anos. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 6 minutos, dá uma dica aqui, olha, houve uma instabilidade no sistema do poupa-tempo ontem que provocou aí alguma alteração no horário de funcionamento, por exemplo, hoje e amanhã, só hoje e amanhã, depois volta ao normal. Então, se os serviços funcionavam até as 18 horas, hoje e amanhã eles vão funcionar até as 19 horas. E se o serviço era de funcionamento até as 19, hoje e amanhã vai funcionar até as 20 horas. O Poupa-Tempo está fazendo aí uma adaptação por causa da instabilidade no sistema que aconteceu ontem. Agora vamos às notícias do portal bandmulti.com.br com a nossa querida Rafaela Oliveira. Bom dia, olá, Rafa. Edson, olá, Nath. Infelizmente, as notícias que eu trago hoje não são positivas, mas elas se somam à quantidade de feminicídios que tem acontecido na região. Hoje de manhã, um homem de 23 anos ele foi preso por feminicídio após matar a vizinha em Itatiba e depois sequestrar e tentar matar os 2 filhos e o enteado
Isso tudo aconteceu aqui na nossa região e a prisão só aconteceu desse homem em Jaguariúna, depois que ele bateu o carro roubado em um muro. Outro caso semelhante que aconteceu foi uma mulher que foi morta a facadas pelo marido, hoje de manhã também no bairro Jardim Nova Esperança 1, em Sumaré. Após cometer o feminicídio, o agressor fugiu, mas acabamos de receber a informação que ele foi preso pela polícia. De acordo com a polícia militar que atendeu a essa ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 6h15 da manhã por vizinhos que ouviram a discussão do casal. Então conseguiram localizar essa mulher que infelizmente já estava morta. Então essa é mais um caso que se soma aqui na região de violência contra a mulher. Poxa, é difícil. Todo dia a gente fala de um caso de feminicídio, né? Eu não sei onde é que vai parar isso, não. Eu espero que a gente possa reunir tudo que a gente falou durante esses últimos 2 dias e consiga aí educar essa nova leva de crianças e adolescentes, porque realmente é assustador, né? Os números só batem recorde de cada vez mais tragédia pela região. Não é fácil não, Rafa. O que mais? Bom, a DIG de Americana localizou ontem um abatedouro clandestino de aves e suínos localizado no bairro Jardim Novo Ângulo. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 4 toneladas de carne e na detenção de 4 pessoas, sendo o dono do lugar, o filho dele e outros 2 homens. Eles devem responder pelo crime contra as relações de consumo e também furto de energia. Isso porque eles faziam o famoso gato para fazer o funcionamento desse abatedouro clandestino. A vigilância sanitária foi acionada e constatou o descarte irregular de miúdos de aves diretamente no terreno, atraindo urubus para a região. Então, foi uma grande apreensão para aumentar a segurança alimentar da região. Esse também é um assunto frequente. De vez por outra também tem aí depósitos, abatedouros, açougues que trabalham com carne vencida. É um horror isso. Sim, o açougue, de tanto ver esse tipo de ocorrência aqui no jornal, eu tenho um que eu vou sempre é o único. Mesmo sendo mais caro, eu prefiro pela segurança. Tá certo. Bom, e para aliviar, a gente também tem notícias sobre o Parque Ecológico Mourão, conhecido como Bosque de Leme, cidade de Leme, que infelizmente ele foi fechado por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após o hipopótamo Juninho, o morador mais antigo do parque, ficar doente. O hipopótamo Juninho chegou a Leme na década de 70 e nos últimos dias apresentou algumas sintomas de doença, então ele está sendo tratado. O Zoológico de Americana e São Paulo tem prestado apoio técnico e acompanhado o caso. Até o momento a gente infelizmente não tem uma previsão de quando o parque vai ser reaberto. Poxa vida, aqui também, eu acho o hipopótamo um bichinho tão simpático, né? Só não tenho medo quando ele abre aquela aqui, bocala, né? assim, a boca. Aqui em Campinas tem um, no Bosque do Jequitibás. É verdade. Recentemente a gente fez uma reportagem falando do calor, né? Dos sorvetes que os bichos estavam recebendo e tava lá o hipopótamo e ele morde a melancia inteira. Também, que tamanho Bocão, de boca. Esse vídeo ficou famoso no Band Multi, a gente postou nas nossas redes sociais a notícia dos animais tomando sorvete e o vídeo do hipopótamo comendo a melancia, nossa, estourou a Viralizou. bolha. Quais são as redes sociais do Band Multi? A gente tem o Band Multi, que se você procurar vai aparecer. E são essas as redes sociais. @BandMulti, então, para quem quiser no Instagram também. E a Prefeitura de Limeira informou que não organizará o Carnaval de Rua em 2026. Para tristeza de pessoas como Edson, que gostam de uma festa de... Fulião nato. Então, como alternativa, o município promoverá uma programação cultural recreativa no Bosque da Cidade, no Parque Cidade, com o objetivo de trazer lazer familiar e fomentar o comércio local. Então, ficou bem claro na nota da prefeitura que o objetivo é fazer um carnaval mais familiar. As atividades elas ainda não foram divulgadas, mas a prefeitura promete que vai divulgar a programação completa. Então, fazendo uma dúvida ali entre aqueles foliões que gostam de uma festa de rua, eu particularmente amo, e aqueles que preferem uma coisa mais tranquila, familiar. Aqui Limeira vai ter essa opção.
Enquanto a Rafaela dá uma respirada ali, o Nath, só quero dizer que uma nota internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje no Fórum Mundial de Davos, na Suíça, a criação de um Conselho da Paz, do qual ele será presidente vitalício e o único com poder de veto. Para aderir, os países devem pagar $1 bilhão de dólares. Entre os países que já aderiram estão a Argentina e o Paraguai. O Brasil está no bloco dos indecisos, enquanto que a França e a Noruega dizem que não vão aderir. E a ideia deste conselho é esvaziar um pouco a Organização das Nações Unidas e o Conselho de Segurança da ONU. Tá causando o Donald Trump, cada hein, dia as notícias parece que a gente tá num episódio de The Office, de tão absurdo das coisas que a gente escuta. Verdade. Tem mais? A gente tem um dos destaques do portal Bandmulti é a agenda cultural para quem quer dar uma aliviada dessas notícias que tem preocupado o mundo. Então, o portal Bandmulti reuniu os eventos que acontecem hoje até domingo para curtir. Na região tem shows, alguns com entrada gratuita para o setor da pista, como Ana Castela, MC PH, Lucas Luco, DJ BGR, Turma do Pagode e outros. Ainda tem sugestões de bares com música ao vivo para quem curte um rolê mais tranquilo na região do Cambuí, Taquaral e Barão Geraldo, que vai de roda de samba com feijoada até especial de Amy Winehouse. No cinema, como a gente tem acompanhado as premiações, tem estreia de Marty Supreme, que já faturou prêmio no Globo de Ouro, e o terror de Silent Hill, Regresso para o Inferno, que saiu dos jogos e vem direto para as telonas para assustar o pessoal. Ainda tem programação gratuita no Miss Campinas, com filmes aclamados pela crítica como O Menu e o vencedor do Oscar Ficção Americana. No teatro tem peças para crianças e adultos, como os espetáculos de stand-up de Bruna Luiz e Renato Albani, além de clássicos infantis como O Mágico de Oz e Os Três Porquinhos. Para fechar a programação, tem Festival de Orquídeas em Vinhedo e Encontro de Veículos Antigos em Paulínia, e também uma área de games Crides Free Play no Shopping Iguatemi. Muito bem. Só isso, Rafa? Apenas isso. Tem muito mais ali na agenda, é só acessar. Qual que é? O portal mesmo? É muita só notícia, pro pessoal hein? de casa. Muitas? Tem muito mais, né, Rafa? Não, tem bastante coisa que vai acontecer aqui na região. O portal é portalbandmulti.com.br. Muito bem, 11 horas e 15 minutos, nós vamos a mais um intervalo. Na volta, a Nath Lucchesi vai falar da novidade aí com relação ao Oscar. Temos 4 indicações. Já trago para vocês quais foram as categorias que o Brasil foi indicado com agente secreto depois do intervalo. Sem spoiler, hein? Sem spoiler. A gente volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O curso de medicina da Unicamp tirou nota 5 no ENAMED, o exame que avalia o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino médico. A Unicamp foi a única universidade de Campinas a alcançar a nota máxima. O resultado foi divulgado no início da semana. No total, 351 cursos de medicina foram avaliados em todo o Brasil. Destes, apenas 49 conseguiram nota 5, o que representa 13% do total. Para alcançar esse conceito máximo, a instituição precisa ter 90% ou mais dos alunos considerados proficientes. Já a medicina da PUC Campinas ficou com nota 4, conceito que só 33% das instituições avaliadas conseguiram. A nota do ENAMED vai de 1 a 5 e também faz parte do conceito do ENAD, segundo o MEC. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Consumidor.
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 11h18, em Sorocaba foi inaugurado o primeiro restaurante da franquia Masterchef. O Edilson Júnior fez uma reportagem legal que a gente vai acompanhar agora. De público. Esse aqui? Esse é o principal objetivo do restaurante oficial do Masterchef. A primeira unidade foi inaugurada ontem à noite em Sorocaba, no mesmo momento em que era exibida a final do Masterchef Celebridades na TV. Este é o primeiro empreendimento derivado do programa de culinária mais famoso do país, que é exibido no Brasil há 11 anos pela Band. Também é o pioneiro na América Latina. O cardápio oferece releituras de pratos apresentados na TV. E o ambiente conta com elementos do cenário do programa, por todos os lados. É o caso do relógio e também do avental e doma usado pelos chefes. Câmeras instaladas na cozinha também registram a rotina em tempo real. Tudo isso para que o visitante se sinta dentro do talent show. A ideia, de acordo com um dos sócios, é começar o projeto por Sorocaba e depois expandir para outras cidades. É uma região muito forte também economicamente. Tem cidades importantes ao redor, né? Então a gente decidiu testar o negócio aqui em Sorocaba antes de partir para uma expansão nacional, que é o grande objetivo do projeto. Nesta primeira etapa, o restaurante oficial do Masterchef deve receber até 56 pessoas simultaneamente. Só que o projeto vai ganhar uma expansão e a expectativa é que a partir de março o espaço possa receber mais de 150 visitantes, que poderão aproveitar toda a experiência e saborear os melhores pratos do programa. No Brasil, ser Masterchef virou referência para um bom cozinheiro e até mesmo se tornou sinônimo de comida de qualidade. Pensando em qualidade e, claro, atender os fãs, que o restaurante ganhou vida. E aí a gente começou a trabalhar tudo que era fora do ar. Produtos, a gente tem inúmeros produtos de Masterchef no mercado e com isso a gente começou a perceber que tinha essa curiosidade, tudo que era vivido no programa, no estúdio, e as pessoas não têm como ir lá, então a gente decidiu começar a fazer essa expansão de um negócio para o público. Além dos pratos salgados, os visitantes também puderam experimentar a goiaba. A sobremesa foi preparada pelo chefe Pablo Oazen, campeão do Masterchef Profissionais de 2017. A goiaba foi uma sobremesa que eu fiz na final, no menu final. E onde eu vou, as pessoas querem que eu faça ela, né? Elas querem provar, querem comer. Eu recebo mensagem até hoje, eu tenho quase 8 anos. E até hoje eu recebo mensagem quando eu posso, falando, pô, quero comer, já provei. É muito gostoso esse retorno do público. E quem experimentou, aprovou a experiência. O steak tartar tá maravilhoso. Eu sou fã desse prato e gosto bastante. O vinho muito bom, bem gelado, um vinho branco de qualidade. A coxinha tá muito boa, o tartare, todos os pratos. Eu tive a oportunidade de vir um dia anterior, já experimentei outros pratos. Venha conhecer que vale a pena. Com vontade. Ai, que legal. É aqui pertinho, né? Pertinho, Sorocaba. Nossa, é muito legal. Eu tô com vontade também de saber as notícias do Oscar, Nath. Então pode ficar feliz, pode colocar um sorrisão no rosto, porque, olha, fomos indicados em 4 categorias. Oba! Igualado o feito aí de Cidade de Deus, em 2004. Pois é, então estamos aí competindo em melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator com Wagner Moura. E assim,
O páreo tá duro. Wagner Moura, Timothée Chalamet, que ganhou o Globo de Ouro. Leonardo DiCaprio. Nossa. Ethan Hawke, que fez Blue Moon. E Michael B. Jordan em Pecadores, inclusive Pecadores. Você assistiu Pecadores? Eu ainda não assisti Espetacular, Pecadores. espetacular. É bom? Nossa, não pode deixar de ver. Eu vou assistir, porque realmente ele foi indicado em 16 categorias. Ele faz um Gêmeos. Espetacular. Michael B. Jordan também é um baita de um ator. E aí é a grande sacada, né? No Globo de Ouro, Michael B. Jordan, o próprio Leonardo DiCaprio não competiu, nem Timothée Chalamet competiram com o Wagner Moura. Porque o Wagner Moura estava em outra categoria, né? Eles dividem melhor ator de drama e melhor ator, acho que de comédia, eu não me lembro, mas são duas categorias diferentes. E no Oscar eles competem junto. O páreo vai ser duro, né? Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan. Confesso que não conheço outro ator pra... Eu acho que esse ator competiu com ele também no Globo de Ouro. Mas ganhamos. Tá na torcida? Você acha que a gente leva? Não, eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance, sim. Muita chance. É bom, né, que as nossas produções continuem ganhando o mundo, né? A gente ficou muito tempo fora desse circuito, né? E agora, 2 anos seguidos, né? Ainda Estou Aqui, o ano passado, e agora... o Agente Secreto, eu estou muito feliz com a produção do cinema nacional. São 4 categorias grandes, né? Porque em 2004, com Cidade de Deus, nós concorremos em 4 categorias também, mas categorias um pouco menores. Foi melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor edição de filme e melhor fotografia. No caso, a gente está competindo com a categoria da noite, que é o melhor filme. Então, né, já é bem diferente. É legal. Melhor ator, enfim, são categorias de grande peso. Muito legal. Será que vamos ter aí bicampeões aí? Pelo menos em melhor filme internacional, eu acho que a gente leva, viu? Vamos torcer. Olha, eu quero colocar também uma reportagem que a gente exibiu ontem no Band Cidade, porque tem gente aplicando golpes aí. Olha, tem pessoa armazenando óleo. A repórter Graziele Gerondi vai explicar. É sobre o armazenamento de óleo. Ela fez uma reportagem. Antes de eu ficar contando o que aconteceu aqui, a Graziele Gerondi vai exibir pra gente essa reportagem e a gente vai entender o que foi que aconteceu. Vamos lá. Foram 2 meses de investigação que fizeram os policiais da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, descobriram um local de armazenamento clandestino de óleo e combustíveis automotivos. Localizado no bairro Recanto Fortuna, região do Jardim São Marcos, os produtos eram obtidos por meio de uma prática chamada de baldinho. As empresas transportam licitamente combustíveis e derivados de petróleo e sempre existe uma pequena sobra que não é descarregada lá no destinatário final. Quando esses caminhões-tanque voltam para a sede da empresa, é feita a sucção e eles vão armazenando esse produto sem autorização dos órgãos competentes para que eles possam daí comercializar esse produto, e foi exatamente o que nós constatamos na data de ontem. Foram encontrados 2.240 litros de óleo que estavam concentrados em tanques e galões, 19 reservatórios vazios e um compressor utilizado para aspirar o óleo de dentro do tanque. O local não tinha qualquer autorização de armazenamento. Os produtos ficavam em uma área de chão de terra, aumentando o risco de contaminação do solo e risco de incêndios. Um homem foi detido em flagrante. Ele deverá responder pelos crimes contra a economia popular e contra o meio ambiente. As penas podem chegar a 10 anos de prisão. Agora, as investigações devem continuar para tentar localizar outras pessoas envolvidas com armazenamento clandestino. Além disso, os policiais civis também querem descobrir qual era o destino desse produto. Esse armazenamento irregular de combustível que não pertencia a eles, né? Então, certamente, existem outras pessoas envolvidas tanto nesse armazenamento quanto quem adquire esses produtos e lesa, obviamente, o consumidor. Então, será uma segunda etapa agora da investigação.
O cara entrega o combustível, sobe um restinho lá, ele vai armazenando. Eu vou te contar, tem gente esperta pra tudo. Muito. Agora, você usa orelhão ainda, Nath Luquezzi? Olha, pra ser bem sincera... Vai falar que você nunca usou não, orelhão? Eu acho que eu nunca usei um Meu orelhão na Deus vida. do céu. Eu já vi orelhão, eu vejo um vídeo de uma... Essa geração Z, viu? de uma influenciadora que ela pergunta pra filha dela, criança, o que são as coisas do passado. Então ela mostra um rádio, a menina não sabe o que é. Aí mostrou um orelhão, a menina falou assim, é um guarda-chuva? Não sabe o que é um orelhão. E o orelhão também faz parte da foto de divulgação do agente secreto, né? A foto do Wagner Moura no orelhão. Mas eles não serão mais vistos até 2028. Até 2028 você pode ver, depois disso não mais. Então assim, porque esses aparelhos que há alguns anos eram indispensáveis no nosso dia a dia, eles vão ser extintos até o final do ano de 2028, daqui 2 anos. A rede que já teve mais de 1 milhão de orelhões e que era mantida por concessionários de telefonia fixa, atualmente conta com apenas 30 mil, ainda é bastante. E aí, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, cerca de 9 mil orelhões continuarão funcionando em cidades onde não há, pelo menos, o sinal 4G para rede móvel, mas a maioria desses terminais telefônicos estão ainda no estado de São Paulo. Então, as empresas assumiram compromissos de manutenção até 31 de dezembro de 2028 nessas localidades onde não há um serviço substituto ofertado por outras prestadoras de serviço. Que triste. Eu estava conversando com o pessoal da redação. Eu tenho um pessoal muito novo na redação de jornalismo aqui da Band, dos estagiários, e estavam dizendo assim... O tio, chamo de tio, sabe? O tio, como é que você fazia para viver sem celular? Não sei. Como é que você vivia sem redes sociais? É difícil para uma pessoa dessa geração que está nesse contexto entender isso, né? Mas para você também não é difícil hoje em dia imaginar como você vivia? Não, eu pensei como é que eu conseguia viver, né? Porque hoje a patroa pede para você comprar um sabão em pó, você vai lá, tira uma foto e fala qual que você quer. Não é verdade? Antigamente você ia lá, comprava errado, voltava, tomava bronca. É verdade. Até mesmo quem viveu fora dessa era hoje não se imagina mais sem o celular, que já faz parte, parece, do nosso corpo, né? Uma extensão da mão, assim, um negócio muito doido. Tudo bem, Nath? Tudo bem. Então tá bom, graças a Deus. Mais um dia, mais uma etapa vencida. 11 horas e 29 minutos, é o final do nosso Manhã Bandeirantes de hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro. Na sequência vem aí a Nossa Área, apresentada pelo Carlos Henrique, vai falar de mais uma derrota da Ponte Preta, 4º jogo, 4ª derrota. Vai falar do Guarani, que joga hoje também, vai falar da derrota do São Paulo. Hoje tem Corinthians e Santos, tem muitos assuntos. 11h30, amanhã cedinho a gente volta. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos